Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para gravar aquela super aula de filosofia e hoje eu vou falar sobre a filosofia socrática. Este período que é também chamado de período clássico da filosofia, porque é onde estão construídas as bases do pensamento ocidental, né? Ali na Grécia Antiga, Atenas como principal espaço de discussão de ideias, de desenvolvimento da filosofia, se destaca aí nesse contexto. Então, eu quero hoje destacar para você que o foco da filosofia agora passa a ser não mais a natureza e passa a ser o homem, né? Então, o indivíduo. Por isso esse período é considerado clássico e também chamado de período antropológico. Isso significa que quem está no centro das reflexões é o próprio ser humano. Então, eu quero que você tenha em mente isso, que agora a discussão gira em torno do indivíduo, mas antes na filosofia socrática, as discussões filosóficas giram em torno da natureza. O homem queria compreender o mundo natural. Agora o homem quer conhecer a si mesmo. Por isso, esse é o princípio básico da filosofia socrática, o autoconhecimento. O próprio Sócrates destacou isso, conheça-te a ti mesmo. Então esse é o princípio básico aí da filosofia socrática. Galera, você tem que ter em mente a seguinte ideia. Nesse contexto vão se destacar a filosofia dos sofistas, a filosofia do próprio Sócrates, de Aristóteles e de Platão. Hoje eu vou destacar a filosofia dos sofistas. Usamos esse termo para designar um grupo de pensadores, um grupo de filósofos. Infelizmente, muita gente analisa a atuação dos sofistas sob uma perspectiva muito preconceituosa. Por quê? Porque muito do que a gente sabe sobre os sofistas foi com base nas ideias de Sócrates e Platão. O pensamento socrático platônico desenvolveu uma intensa crítica à atuação dos sofistas, sobretudo porque eles tinham uma concepção filosófica diferente da de Sócrates e Platão e também porque eles cobravam para ensinar. Então, esta atitude era vista com maus olhos naquele contexto. Os sofistas foram até mesmo acusados de serem prostitutos do saber por venderem conhecimento. O Sócrates acreditava que o indivíduo deveria filosofar por amor, por busca pela sabedoria, por uma busca desinteressada. Desinteressada no que diz respeito a questões econômicas. O indivíduo deveria buscar a verdade apenas. Já os sofistas usavam a filosofia, usavam o conhecimento como meio para sobreviverem. Então, você não deve analisar a atuação dos sofistas sob essa perspectiva. A gente tem que lembrar que o papel nosso não é fazer julgamentos. Os sofistas, eles não eram vilões, mas também não eram heróis. A gente tem que entender que a atuação dos sofistas foi relevante para o contexto em que eles viveram. Nós podemos considerar os sofistas como iluministas gregos. Olha, a filosofia sofística partia da seguinte ideia: o homem é a medida de todas as coisas. Então, essa reflexão induz o quê? A gente perceber que a filosofia, as reflexões devem girar em torno do indivíduo, do ser humano. Então, o homem é a medida de tudo, Então, a atuação dos sofistas se destaca num contexto em que a palavra tinha uma importância fundamental. Por quê? Porque na Grécia Antiga vigorava um sistema democrático em que as pessoas tinham participação direta na política. Não haviam eleições como ocorre na atualidade. Não. A população, os cidadãos, eles se encontravam na ágora. Era na ágora que havia as discussões políticas. Era na ágora em que o indivíduo poderia debater as suas ideias, poderia decidir os destinos da sua cidade e estado. Então, quem vai para a ágora é quem tem interesse em discutir política. Então, o indivíduo que vai discutir política, que vai participar das assembleias, ele deve saber usar bem a palavra para poder persuadir, convencer o seu interlocutor. Então, os sofistas ensinavam justamente essas técnicas. E aí o Sócrates não concordava muito com essa prática, porque ele acreditava que isso poderia levar o indivíduo a não conhecer a verdade e apenas se apegar a determinadas opiniões. Mas também os sofistas, eles não concordavam com essa ideia de verdade universal, de moral universal. Eles foram acusados também de banalizar a verdade, porque para eles não existe uma verdade universal, que tudo vai depender do ponto de vista, do contexto histórico e social. As leis, as normas vão variar de acordo com o contexto histórico, de acordo com a sociedade que você está inserido. Ops! Essa aí foi boa pra gente mandar Ficar sozinho, velho.
E agora é ficar. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Tá bom. Então, os sofistas, eles não concordavam com essa ideia de que existe uma verdade universal, inquestionável. Não. Para eles, as leis, as normas, tudo isso vai depender do contexto histórico que a gente está inserido, da cultura que você está vinculado. Então, eles defendiam uma espécie de relativismo moral, ou seja, não existe certo e errado, tudo vai depender do ponto de vista. Então, na próxima aula eu vou falar sobre Sócrates, sobre a vida de Sócrates, sobre a sua filosofia, o seu método. Então, não deixe de assistir a próxima aula e também compartilhe este vídeo, deixe aí nos comentários as suas dúvidas ou sugestões e também se inscreva no meu canal. Valeu, galera, um abraço!